Graças e paz, amados irmãos e irmãs, é com grande alegria e muita satisfação que estamos novamente aqui para meditarmos na palavra e termos um tempo devocional. Eu queria asseverar ao seu coração que tem sido um tempo de grande alegria e um grande privilégio para mim poder acessá-lo todos os dias nesse horário. Eu espero que você faça bom uso desse material, bom uso dessa devocional para edificar a sua vida, o seu coração e também a sua família. Hoje, o tema que nós vamos refletir é o poder do seu toque. E o texto que eu quero ler com você está em Mateus capítulo 8, dos versículos 2 em diante, 2 e 3 mais precisamente. Diz o seguinte, o texto bíblico: Então veio a ele um leproso e ajoelhando-se disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou dizendo: Quero ser purificado. No mesmo instante, ele foi purificado da lepra. Meu querido, você já se deu conta de quão importante é o toque? Em geral, os seres humanos possuem 5 sentidos. São eles: visão, audição, paladar, olfato e o tato. Todos esses sentidos são importantíssimos para a nossa existência e também para a compreensão do mundo ao nosso redor. Contudo, muito embora todos são importantíssimos e eu não gostaria de perder nenhum deles, o senso de toque é aquele que nos coloca em contato direto com o mundo. Quando tocamos algo, estamos nos envolvendo com aquilo. Você pode se imaginar, por exemplo, incapaz de tocar as pessoas a quem você ama? Todos nós tocamos milhões de coisas todos os dias das nossas vidas. A maioria nem sequer damos conta. Mas há momentos em que alcançamos e tocamos objetos deliberadamente porque queremos nos conectar com esse objeto. O nosso toque pode ser, por exemplo, o toque do amor, o toque da ternura, o toque da compaixão, o toque da ajuda, da libertação, ou mesmo simplesmente o toque da curiosidade. Frequentemente, o nosso toque promove mudanças no objeto em que tocamos. E hoje eu quero falar sobre um toque que é muito superior a qualquer toque humano. Eu quero falar sobre o toque de Cristo e lembrá-los de que o toque dele é o toque do próprio Deus. Esse toque produz mudanças que nenhum outro toque poderá produzir. E há vários aspectos desse toque que eu quero destacar. Primeiramente, é um toque íntimo. Sim, quando Jesus tocou esse leproso, ele demonstrou um desejo de se envolver intimamente na vida desse homem. Mas o toque de Jesus também é um toque poderoso, portentoso. Quando ele tocou, por exemplo, Simão, ele transformou Simão em Pedro. Quando ele tocou Jacó, o velho malandro se torna Israel, o príncipe de Deus. Seu toque, por exemplo, transformou Abrão em Abraão. O seu toque transformou Elias, derrotado, no banzo existencial, em Elias, um homem cheio de vigor, um herói da fé. O seu toque, por exemplo, transformou Moisés, de um assassino, no grande líder do povo de Deus. O toque dele transformou Tiago e João, os filhos do trovão, em o primeiro mártir da igreja e também o apóstolo do amor. Sim, o seu toque é transformador. O ser humano, por exemplo, é um mero barro, passando um tempo entre o nascimento e a sepultura, sem esperança, sem propósito, até que ele dê o seu toque. Quando ele toca a nossa vida, tudo muda. E eu quero, nessa noite, observar contigo os toques de Jesus, o poder do toque de Jesus demonstrado em alguns dos episódios da Bíblia. E o primeiro que eu quero destacar é o toque que cura os doentes. Sim, os doentes fisicamente, mas também os doentes da alma. Mateus capítulo 8, versículo 15 diz assim: Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus, tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e passou a servi-lo. Jesus toca e cura a sogra de Pedro nesse momento. É interessante que ela estava em uma condição inútil, sem esperança, até experimentar o toque de Jesus em sua vida. Assim é a nossa vida espiritual, meu irmão e minha irmã. Nós somos inúteis e sem experimentarmos o toque do Senhor, jamais teremos uma utilidade. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos pecaram e são carentes da glória de Deus. Isaías capítulo
59, versículo 2, diz que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Mas o toque de Jesus limpa e transforma plenamente a vida de uma pessoa. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz que quem está em Cristo é nova criatura. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás e agora há uma novidade de vida. Portanto, o toque de Jesus cura, sim, o enfermo físico, mas sobretudo cura o enfermo daquele que é chagado pelo pecado. Mas o toque de Jesus transforma, por exemplo, o surdo. Marcos capítulo 7, versículo 33, a Bíblia diz, Jesus tirando-o da multidão, era um homem surdo que se apresenta a Jesus, então Jesus tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Aqui estava um homem que não podia ouvir e nem falar. Mas quando Jesus tocou a sua vida, tudo isso mudou. E ele também faz o mesmo pelos pecadores perdidos, pois a pior surdez e a pior mudez não é a física, e sim a espiritual. Mas os que são salvos por Deus têm a capacidade de ouvi-lo claramente e o privilégio de falar abertamente com ele. É o que vai dizer 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e também Hebreus capítulo 4, versículo 16. Temos esse privilégio de ouvi-lo e falá-lo, ou falar com ele abertamente. Mas o Senhor também tocou os cegos. No capítulo 9, versículos 5 e 6 de João, diz o seguinte, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. Aqui nós temos um homem cego de nascença e ele é milagrosamente curado pelo toque de Jesus. Aliás, essa cura é uma das curas que fazia parte do rol das curas do Messias, que indicava que Jesus era o Messias. Portanto, agora esse homem, outrora cego, pode ver. É o que vai estar registrado no capítulo 9, versículo 26 do Evangelho de João. Ele abre os olhos espirituais quando toca a nossa vida. Mais uma vez, a pior cegueira não é a física, a pior cegueira é a espiritual. Mas os seus filhos, depois de tocados por Jesus, agora podem ver realidades que nunca antes imaginaram que poderia ser acessado. Mas ainda, o toque de Jesus pode reconduzir, restaurar uma pessoa condenada, que é o caso de Mateus capítulo 8, versículo 3, o texto que nós lemos aqui no início, quando Jesus estende a mão e toca aquele leproso e diz, sim, eu quero, seja limpo. E imediatamente ele foi curado da lepra. Ao tocar esse leproso, meu irmão, minha irmã, Jesus libertou a sua vida da condenação. Ele estava condenado a ser devastado pela doença e condenado a passar a sua vida inteira separado das pessoas a quem ele amava. Mas Jesus mudou tudo isso em sua condição. Esse homem que nós estamos fazendo referência, o leproso, descreve a situação de toda a alma perdida, que está separada de Deus, condenada a uma eternidade de inferno. Mas a pessoa perdida, que é o caso desse homem e também o exemplo desse homem, uma pessoa perdida vive e desfruta as bênçãos do Senhor, o sol nasce sobre todos, a chuva cai sobre todos, mas tudo isso, o desfrute é apenas o desfrute da graça, da bênção coletiva, mas não há um relacionamento com Deus. Olha o que Paulo diz a esse respeito. Ele diz o seguinte, Romanos capítulo 6, versículo 23, ele diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, aquele que recebeu o toque de Jesus, agora tem ele como Salvador e é beneficiário da vida eterna. Finalmente, Jesus continua transformando, ele transforma mortos em vivos. Lucas capítulo 8, versículo 54 diz, mas ele, pondo-os todos para fora, pegou a menina pela mão e clamou dizendo, levanta-te, menina. Jesus tocou na mão dessa menina que estava morta e ela reviveu. Esse é o poder do seu toque. Não há nada difícil demais para ele. O pior de todos os momentos da vida de alguém é o momento da morte, quando ela morre, pois isso carrega consigo todas as coisas. Porém, a pior de todas as mortes não é a física, é a morte espiritual. Essa é a separação
eterna de Deus. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, porque Ele nos deu a vida e a vida eterna. Efésios capítulo 2, do versículo 4 em diante, vai dizer: mas Deus, sendo riquíssimo em misericórdia, pelo amor que nos amou, e aí o apóstolo Paulo vem descrevendo essa misericórdia de Deus, até chegar no versículo 8, 9 e 10, dizendo que pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Irmãos, é esse toque gracioso, esse toque divino que nós precisamos almejar na minha vida, na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero concluir perguntando para você: será que você precisa de algum toque do Senhor na sua vida hoje? Eu não sei qual é o toque que eventualmente você precisa, mas eu sei quem pode tocar você. Jesus é o seu nome. Ele pode tocar a sua vida e Ele é especialista em tocar naquela área que você precisa ser afetado. Mais uma vez, como está o seu coração? Quem sabe você está sobrecarregado, desanimado ou apenas quer aprender a amá-lo mais. Eu quero dizer para você, hoje à noite, Ele pode tocar no seu coração e reviver, revivificar, trazer de novo um alquebrantamento verdadeiro na sua vida. Toque Ele, chegue até Ele e peça: Senhor, toca em mim, faça a Tua obra na minha vida, em nome de Jesus. Aplique isso aí no seu coração, na vida da sua família, e eu tenho certeza, você vai viver melhor. Os nossos pedidos de oração para essa noite são: por nossas crianças, sim, as nossas crianças que estão reclusas, estão em suas casas, para que Deus os abençoe, para que Deus dê sabedoria aos pais e diligência para o cuidado e a educação dos seus filhos. E também pelos professores, que muitos não estão em casa, mas estão ministrando aula online, estão fazendo contações de histórias, enfim, os professores das mais diversas naturezas. Que Deus abençoe e guarde cada um de vocês. Em nome de Jesus, tenham todos uma boa noite na graça e na paz dele. Deus te abençoe.